Um dos erros mais frequentes e comprometedores de grande parte dos estudantes que fazem o Enem é achar que a prova de linguagens é somente interpretativa. Claro, a rigor, todas as questões exigem uma interpretação. Então, nesse sentido amplo, são de fato interpretativas. Mas o grande equívoco reside em assumir que a prova de linguagens dispensa conteúdos e não é bem assim. Hoje eu vou tentar ajudá-los a melhorar o desempenho nessa área que tem se tornado cada vez mais decisiva no Enem. Vejam o vídeo até o final e vocês encontrarão dicas importantes. Eu sou Frankleudo Luan, professor mestre doutor em Psicologia, aprovado em Medicina e consegui romper a barreira dos 700 pontos em linguagens no Enem 2021. A prova de linguagens do Enem tem duas particularidades notáveis. É uma prova muito extensa e possui um TRI pouco valorizado. Talvez por isso seja a área mais negligenciada pelos estudantes. A questão é que a gente está vendo uma mudança em curso, considerando aquela fração de candidatos com melhores desempenhos, que acertam 145 ou mais questões, a nota em linguagens tem constituído um importante fator de diferenciação. É comum esses candidatos fazerem entre 35 e 40 acertos em matemática, em ciência da natureza, agora não é tão comum se fazer entre 35 e 40 acertos em linguagens. Aqueles que têm performado melhor nessa área tem se diferenciado em termos de nota. Algo curioso é que quem vai mal em linguagens acerta menos de 25 questões e quem vai muito bem acerta entre 35 e 40 questões. É muito difícil a gente encontrar pessoas que acertaram mais de 40 questões na prova de linguagens. Eu tenho duas hipóteses para isso. A primeira está relacionada a algo a que já me referi, à extensão da prova, ao cansaço que essa prova provoca e ao fato dela ser menos valorizada, o que a torna, de certa forma, preterida, estrategicamente deixada um pouco de lado. A segunda hipótese tem mais a ver com a preparação. É comum criar-se a armadilha de que a prova de linguagens é somente interpretativa, que não existem conteúdos, logo nesse pensamento não se estuda linguagens, resolve-se apenas exercícios. Vamos especular um pouco sobre essas hipóteses. Primeira hipótese, de fato a prova de linguagens e suas tecnologias é gigante, exaustiva, são cerca de 20 páginas só reservadas a essa prova. Sem contar com o fato de que ela acontece no mesmo dia da prova de humanas e da redação. Então, se o estudante não for acostumado a ler, a fazer questões, dificilmente ele conseguirá sequer ler a prova inteira e fatalmente terá que chutar um monte de questões. Não raramente eu vejo muitos alunos comentando que, por falta de tempo, tiveram que chutar de repente metade da prova, o que impactará muito negativamente na nota. Mesmo sendo uma prova extensa e cansativa, existem alguns atalhos que podem agilizar a resolução dessa prova. O mais conhecido e comprovado atalho é inverter a sequência de leitura das questões. Em geral, as questões de linguagem do Enem são compostas por um ou mais textos base, que pode ser um trecho de obra, um poema, uma música, uma imagem, uma propaganda, uma charge, que podem ser usadas para estimular o estudante a mobilizar recursos cognitivos para solucionar a situação-problema. Na sequência aparece o comando ou enunciado da questão, que traz a pergunta em si, estando ligada à habilidade que se pretende avaliar. E depois vem as alternativas. A forma tradicional de se responder a essas questões é obedecendo a sequência texto base, comando, alternativas. Ocorre que se você enfrentar as questões dessa forma, você gastará muito tempo, que será subtraído da prova de humanas e da redação. Até porque muitas vezes a gente tem que ler mais de uma vez a questão. Então a forma mais ágil de responder é começar a leitura da questão pelo comando, para identificar o que vai ser exigido de você. Você pode até passar o olho pelas alternativas, mas aí você parte para a leitura do texto base. Nesse caso, você faz uma leitura mais direcionada do texto, com a percepção mais acurada, um olhar mais seletivo para identificar no texto aquilo que o comando está exigindo de você. Essa inversão na resolução, depois de treinada, claro, trará mais agilidade, melhorando a gestão do tempo. Aliás, isso também pode ser usado para as questões de humanas e algumas questões mais conceituais de ciências da natureza. Continuando na sustentação da primeira hipótese, de fato, a prova de linguagens é aquela que apresenta o TRI mais baixo. Só para elucidar, quem gabaritou a prova de linguagens no Enem 2021 obteve 826,1 pontos, ao passo que quem gabaritou a prova de matemática alcançou 953,1 pontos. Isso é efeito da TRI. Então, tendo isso em conta, é razoável deixar para fazer a prova de linguagens por último. Caso você se perca no tempo, é menos prejuízo sacrificar questões de linguagens do que de humanas e principalmente a redação. Então esses dois fatores, a extensão da prova e o raciocínio de prioridade, ajudam a explicar o fato de poucas pessoas acertarem muitas questões em linguagens no Enem. A segunda hipótese que pode explicar esse fato, a meu juízo, está relacionada à preparação, que não engloba conteúdos da área. Como eu disse, a armadilha do socar em questões interpretativas
pode induzir a uma preparação relapsa com conteúdos. Em relação à língua estrangeira no Enem, tudo bem, é basicamente interpretação direta de textos. Mas no restante da prova é fundamental dominar conteúdos conceituais se você quer ter um excelente número de acertos. Eu vou elencar alguns conteúdos que, se você entendê-los, a tendência é que você acerte 35 ou mais questões em linguagens. Vamos lá. Escolas literárias. Você não precisa conhecer todos os autores e obras de cada escola, mas você precisa compreender as características gerais, a escola antecedente ou contemporânea, o contexto histórico, quais são os principais expoentes de cada escola. Por exemplo, você deve saber que o parnasianismo procurou resgatar conceitos clássicos da arte greco-romana, que valorizava o formalismo técnico, retratando a poesia como um ofício árduo que mescla inspiração e labor literário, que foi antecedido pelo naturalismo do século XIX e que possui em Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira os seus principais representantes brasileiros. Ter essa visão geral de cada escola já está de bom tamanho, mas eu daria uma atenção ainda maior ao modernismo brasileiro, tentando conhecer os estilos de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Quem já fez prova do Enem sabe o quanto esses autores são constantes nessa prova. Outro aspecto relevante é conhecer os principais movimentos artísticos, desde a arte dos povos ágrafos, arte rupestre, arte egípcia, arte grega, romana, arte gótica, renascimento, etc. Até movimentos mais recentes, impressionismo, vanguardas europeias, arte contemporânea, aí vai pop art, minimalismo, arte povera, arte urbana e por aí vai. Outro conteúdo importante, funções da linguagem. Esse assunto está todos os anos na prova do Enem. Muito dificilmente ele não estará na prova de 2022. Portanto, nem pense em negligenciá-lo. Variedades linguísticas. É importante você conhecer as variações diacrônicas, diastráticas, diatópicas, diamésicas. Muito provavelmente esse assunto também vai estar presente na sua prova. Outro assunto frequente e importantíssimo que você saiba é conhecer o que são gêneros textuais e suas tipologias, assim como entender o que são gêneros literários e suas modalidades. Eu também recomendaria conhecer os tipos de discursos e os tipos de narradores. Conheça também algumas figuras de linguagem. São muitas, mas existem algumas mais frequentes. Antítese, hipérbole, eufemismo, pleonasmo, catacrese, metáfora, metonímia, elipse, aliteração, assonância. Então é importante você consiga identificar essas figuras, porque vez por outra elas estão presentes na prova. Voltando lá para a literatura, eu acho viável conhecer lá do trovadorismo a diferença entre cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e de maldizer. E existem ainda alguns conteúdos pontuais que, se entendidos, facilita demais o enfrentamento das questões. A diferença, por exemplo, entre notícia e reportagem, ou entre sinopse, resumo e resenha, ou ainda a diferença entre charge, cartoon, tirinha. Bem, percebam que existe um programa conteudista extenso em linguagens que você não deve menosprezar. E se você compreender bem esse repertório, o seu trabalho de interpretação fica facilitado porque você tem mais recursos. De resto, eu recomendo que vocês treinem muito, façam provas antigas, simulados. Se possível, leiam outras coisas para se habituarem à leitura. Se você não estiver acostumado com leitura e interpretação de texto, quando você chegar à metade da prova, você estará estafado. Logo, treinar lhe conferirá mais concentração, maior resistência à leitura, mais ritmo de prova, com mais velocidade, lhe sobrará tempo para aquelas questões mais capciosas que você ficou em dúvida. Esse é o cenário ideal de prova. Você, com o tempo, faz primeiro as questões fáceis e de nível mediano, e ainda consegue ver e rever as questões difíceis. Do ponto de vista da TRI, isso é muito bom e vai lhe diferenciar dos seus concorrentes. Eu acho que é isso. Em suma, para ir bem na prova de linguagem do Enem, eu diria: habitue-se a ler, faça muitas questões. As provas antigas servem muito a esse propósito de treinar, mas não deixe de estudar conteúdos achando que a prova é 100% interpretativa. E ainda que a prova seja mais analítica, os recursos que esses conteúdos podem lhe prover tornam o trabalho interpretativo mais facilitado. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu estou sempre atento aos comentários. O vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.